Hello, tudo bem por aí? Espero que sim. Se você tá aqui, provavelmente você já tá cansado, cansada de deixar seu objetivo pra lá, pra depois, né? E sempre priorizar os outros compromissos, mas tudo aquilo que você se comprometeu pra se autodesenvolver acaba caindo no esquecimento, certo? Muitas pessoas acham que o principal problema é a falta de disciplina, mas na verdade tem um passinho antes desse problema aí. O problema real é que o seu objetivo ele não ficou claro o suficiente para integrar na sua rotina, para integrar no seu dia a dia, na sua realidade. E eu quero apresentar esse fluxo aqui, que eu acredito que pode te ajudar a utilizar como estratégia aí para você começar a destravar e implementar aí um passo a passo de como você pode começar a executar aquilo que você estava se comprometendo a fazer e que é importante para você, para o seu autodesenvolvimento e você estar num próximo nível, certo? Normalmente, quando a gente define um objetivo, ele começa no campo da ideia, ainda está no campo da intenção, certo? Por exemplo, quero estudar inglês, quero me exercitar, quero ler mais, conforme os exemplos que eu já falei aqui. Só que entre querer e realmente fazer, existe um caminho aqui que muitas vezes não é pensado. A gente define o objetivo, tem a nossa ideia, sabe o que a gente quer executar, mas ainda não transformou esse objetivo em algo executável para o nosso dia a dia. E é aqui, é exatamente aqui que os objetivos travam, né? Ele ficou só no campo da ideia. E para que um objetivo realmente aconteça, ele precisa passar por algumas etapas, né? Essas estratégias aqui que eu vou passar para você. Que eu gosto de pensar nele como num fluxo simples, onde ele vai desde o objetivo, passa por etapas, atividades, a rotina, que é o ponto principal, e tende a se transformar num hábito, ok? E quando esse fluxo acontece, o objetivo deixa de ser algo distante e você começa a ver uma luz lá no fim do túnel, um caminho que você pode ser seguido e tornar isso em realidade. Bom, começando o nosso fluxo então, tudo começa pelo objetivo, certo? Mas tudo aqui a gente precisa diferenciar, porque quando a gente tem um objetivo, a gente precisa tirar do campo da intenção para o campo do objetivo, certo? Existe uma diferença. E para a gente conseguir diferenciar isso, para a gente conseguir diferenciar a intenção do objetivo, a gente precisa tornar a intenção um pouco mais clara. Ah, Mayara, mas eu já sei o que eu quero fazer. Mas você precisa ter um pouquinho mais de clareza com esse objetivo. E aqui eu trago algumas perguntas chaves que podem te estar ajudando a você tornar esse objetivo mais claro, mais tangível, mais materializado na sua cabeça, certo? Que são, o que exatamente eu quero alcançar? Até quando eu gostaria de atingir isso? E por que esse objetivo é importante para mim, né? E aqui eu trago um exemplo, né, de um objetivo. Aprender inglês até janeiro de 2027 para ser promovido no trabalho. Então, respondendo essas perguntas, eu tenho o que eu quero fazer, até quando e por que isso é importante para mim. Né? Isso acaba se tornando mais claro de se conquistar, tá vendo? Você consegue ter algo mais palpável do que você quer atingir. E aqui é o destravamento de tudo, ok? E quanto mais claro fica esse objetivo, mais fácil a gente vai conseguir partir para as próximas fases. E partindo para a próxima fase, eu denominei de etapas, certo? Depois de definir o objetivo, o próximo passo é entender quais são as etapas necessárias para chegar até ele, até o seu objetivo, né? E seguindo o nosso exemplo aqui, quais poderiam ser as etapas, né? Poderia ser aprender vocabulário, praticar a escuta, desenvolver a conversação, né? Isso aqui são algumas etapas do que precisam ser feitas. E uma das principais perguntas que pode te ajudar a identificar quais seriam as etapas é se perguntar o que precisa acontecer para que esse objetivo seja possível. O que precisa acontecer para que esse objetivo seja possível? Você pergunta e tenta desvendar aí as etapas que precisam ser feitas. E depois das etapas, a gente precisa transformar tudo isso em atividades concretas, certo? E aqui no caso, é você identificar o que de fato você precisa fazer. E alguns exemplos, seguindo o nosso objetivo, seria assistir aulas, fazer exercícios, ouvir podcasts em inglês, praticar conversação, né? Então, a gente vai descendo o nível daquilo que precisa ser feito. E agora a gente começa a sair do campo da intenção e passa a ter um plano de ação para o nosso objetivo. E uma pergunta que pode ajudar aqui a identificar quais são essas atividades é você se perguntar o que eu preciso executar para avançar nessas etapas. Então, né, tá vendo que a gente tem um objetivo macro e desce para o nível de atividade? Então, né, é como se as etapas fossem nossos subobjetivos e as atividades fossem para atender esses subobjetivos, que esses subobjetivos atendem um objetivo maior. E com isso, a gente pode partir para a quarta fase,
que é a rotina. Aqui é o ponto crucial, né, onde a maioria das pessoas travam. Por quê? As atividades, elas existem, mas elas nunca entram na rotina. Por exemplo, então, a pessoa quer estudar inglês, né? Seguindo o nosso exemplo, mas nunca definem quando, quantas vezes ou quanto tempo ela vai se dedicar nesse objetivo, né? E isso acaba deixando para lá. Então, sem essa decisão, tudo fica para depois, né? E quando a rotina fica cheia, o objetivo acaba, né, sendo esquecido. Por isso que é importante transformar os compromissos na agenda, faz toda a diferença. E aqui, né, vai um puxão de orelha, caso você não tenha agenda ainda. Isso é a base para a organização, tá? Porque quando algo entra na rotina, ela deixa de depender apenas da motivação. Você já tem claro o que precisa ser feito e quando precisa ser feito. E por último, a gente consegue partir para a quinta fase, que é o hábito, né? A partir do momento, então, quando a atividade entra na rotina e começa a se repetir com frequência, ela se transforma em um hábito. E nesse momento, a gente começa a observar que o nosso objetivo vai se tornando realidade de uma forma cada vez mais natural. E aqui eu trago um insight do Hábitos Atômicos, do autor James Clear, que ele fala que objetivos por si só, eles não geram resultados, né? O que realmente gera resultados são os sistemas que sustentam esses objetivos, que nada mais são esses sistemas, as estratégias que você vai incorporar no seu dia a dia para tornar esse hábito em realidade, né? Então, esse hábito palpável. Então, você pode estar utilizando esse fluxo como uma estratégia, e nesse livro, já vai uma recomendação, ele traz várias estratégias que você pode estar transformando aquilo que você se comprometeu a fazer, algo satisfatório e fácil de ser executado, tá? Então, já fica uma recomendação e uma dica aqui, tá? E com isso, né, eu trago um outro exemplo prático, se a gente for aplicar no fluxo, né? Por exemplo, se eu tenho a intenção de melhorar minha saúde, certo? É, aplicando no fluxo, então poderia ser o objetivo: emagrecer ou ganhar massa magra até o final do ano, né? Ou seja, eu tenho o quê, que é emagrecer, quando até o final do ano, e o porquê é a minha intenção, porque eu quero melhorar minha saúde. A etapa seria definir qual atividade física, né? A atividade então seria caminhar 30 minutos, e a rotina seria aplicar ali, fazer de segunda, quarta, sexta, às 19 horas. Então, né, ficou bem simples e claro. E aqui a gente consegue ver, né, que antes da disciplina vem a clareza e a organização. É você tendo a clareza e essa organização que você vai conseguir realmente destravar seus objetivos. A correria, ela faz parte, ela sempre vai ter. A gente nunca vai ter mais tempo do que tem agora. Então, a gente precisa trabalhar com o que a gente tem, com os recursos que a gente tem, com a condição, com a disposição que a gente tem, para encaixar aos pouquinhos o nosso objetivo e ser de forma algo gradual, para também a gente não se cobrar tanto. Então, não depende necessariamente da disciplina. Claro que você aplicando essas estratégias vai te ajudar a desenvolver a disciplina, né? Você vai ter uma forma mais clara de como fazer isso e executando de forma mais facilitada. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma a clarear como identificar, como enxergar melhor os seus objetivos, eu já aproveito para convidar você para assistir meu último vídeo, onde eu compartilho como eu crio meus cronogramas, e também a se inscrever no canal. Eu vou adorar ter você por aqui, tá? Aqui eu compartilho ideias, modelos simples de como você pode se organizar e pensar com mais clareza para agir no dia, tá bom? Te vejo na próxima, até o próximo vídeo. Beijos!